Oi, pessoal, bem-vindos. O material que a gente vai analisar hoje é de explodir a cabeça. Com certeza. É um texto chamado Integração Cósmica. E a proposta aqui não é uma análise comum, sabe? É quase um convite para uma conversa íntima. Exato. Explorar umas ideias que, tentam ligar ciência, mitologia, genética e a nossa própria consciência de um jeito que eu, sinceramente, nunca vi. É uma costura muito ambiciosa. Totalmente. A missão que esse texto propõe pra gente é seguir uma trilha de raciocínio que diz que a humanidade, talvez, não seja só um acidente cósmico. E sim a peça-chave. Isso, a peça-chave para consertar um bug que existe desde a criação do universo. É uma premissa ousada, para dizer o mínimo. O ponto de partida da fonte é essa ideia de que o universo, como a gente conhece, nasceu de um erro sutil. Um erro, mas não de cálculo, né? Não, um erro de Confiança. uma desconfiança fundamental entre as partículas primordiais. E se isso for verdade, então toda a história do Big Bang até... Até a gente decidindo ser gentil no trânsito. Exatamente. Tudo faria parte de uma saga cósmica para curar essa fratura original. Ok, então vamos desempacotar isso, porque a história já começa de um jeito bem Diferente. diferente. Segundo o texto, antes do tempo, antes de luz, de escuridão, o que existia era uma consciência dispersa, um campo de potencial puro. Aham. Mas tinha um problema. As partículas que formavam essa realidade, por algum motivo, não confiavam umas nas outras. E o texto enfatiza que não é uma emoção, Não, é algo estrutural. é uma falha no código-fonte da existência. Pense nisso como um sistema operacional que já vem com um bug de fábrica. É dessa fricção silenciosa, dessa separação fundamental, que a fonte diz que surge a primeira entidade consciente, Javé. Certo. E aqui o texto já quebra uma expectativa. Javé, nessa narrativa, não é um deus de barba branca, sabe? Bom ou mal. Não, de jeito nenhum. Ele é descrito como um algoritmo vivo. Isso é uma imagem muito forte. Mas o que isso significa na prática? Ele tem vontade própria ou é só um processo? Essa é a questão central. A fonte o descreve como algo no limite. Pense menos em uma pessoa e mais, como uma espécie de inteligência artificial primordial. Entendi. A única diretriz dele é ordenar através da separação. Ele é a consequência lógica de um universo que começou quebrado. Ele pega esse caos desconfiado e transforma em estrutura, em leis, num sistema. Sem moralidade. Apenas uma função. Só que, se ele nasce de uma falha, a criação dele também nasce com defeito. O texto usa uma analogia que eu achei ótima. Um universo como máquina com defeito. Perfeita essa analogia. Javé consegue criar mundos, galáxias, mas é tudo frágil. As espécies surgem e entram em colapso porque, a cooperação é impossível. A desconfiança original ainda é o sistema operacional de tudo. Uma receita para o desastre desde o primeiro segundo, basicamente. E isso nos leva a uma citação do texto que resume tudo. Seu universo existia, mas não vivia. Nossa. Tinha ordem, tinha regras, mas não tinha sinergia. Faltava a cola que permite que as partes se unam para criar algo maior. Era um universo estéril. Preso num loop de criação e destruição. E se Javé é essa força de separação, a fonte apresenta uma força complementar. E aqui está um ponto crucial. Não é uma batalha de bem contra o mal. Não mesmo. Entra em cena a figura de Vishnu, que não vem para destruir Javé, mas para consertar o bug. Ele olha para essa criação fria e lógica e identifica o problema. E com uma clareza que a própria lógica não permitia, né? O diagnóstico de Vishnu é direto e brutal. Nada evolui porque nada confia. Sim. Ele entende que a lógica pura, por conta própria, leva a um beco sem saída. Precisa de algo mais. E daí ele bola o que a fonte chama de Projeto União. E a solução que Vishnu encontra é, totalmente inesperada. Para consertar um problema cósmico de lógica, Pois é. a fonte diz que ele usou a ferramenta mais biológica e visceral que existe, o sexo. É uma virada de chave impressionante, né? É uma metáfora poderosíssima para a união. O que é o sexo na sua essência, segundo essa visão? É um ato que exige vulnerabilidade, entrega, fusão. O exato oposto da desconfiança. Exato.
o oposto do isolamento que regia o universo de Javé. Para quebrar um código de desconfiança, você precisa introduzir uma energia irracional. Algo que não se calcula, que se baseia em risco e entrega. Faz sentido. É um ato de confiança ativa. Perfeito. E o texto descreve como isso foi implementado, começando pequeno. O primeiro teste teria sido com lagostas. Lagostas que são super territoriais e solitárias por natureza. Exato. E foram inseridas micro-recompensas neurológicas. O toque, a proximidade, coisas que antes não significavam nada, agora geravam uma resposta positiva. E com isso, um comportamento novo começou a surgir. O vínculo, a cooperação. Foi o primeiro patch de correção no sistema operacional do universo. O primeiro patch, gostei. E o passo seguinte foi a criação de uma molécula específica para automatizar isso, a ocitocina, que o texto chama de o hormônio da confiança. Então enquanto Javé construía a arquitetura lógica, Vishnu estava em paralelo instalando o hardware da emoção. com essa ferramenta da emoção e da confiança agora disponível, o palco estava pronto para algo mais complexo, né? Exatamente. É aí que entra um terceiro personagem, um arquiteto secundário chamado Pulayorá. Peraí, vamos organizar essas figuras. Javé cria o sistema com falha, Certo? Vishnu introduz a emoção como um patch. Onde o Pulayorá entra nisso? Ele está trabalhando para o time da lógica ou para o da emoção? Ótima pergunta. Ele é como um engenheiro que trabalha para os dois. Ele pega a estrutura lógica de Javé e o potencial emocional de Vishnu e os integra. No novo design? Isso, no que a fonte chama de blueprint humano. Um ser com mãos livres para criar, postura eleta para vir além, e o mais importante, Um cérebro capaz de pensamento abstrato. E glândulas emocionais programadas para amor e caos. Então, o ser humano já foi projetado para ser essa ponte entre os dois mundos. E o momento decisivo, o ponto de virada, foi a ativação de um gene específico, o FOP2. Que a ciência hoje associa à nossa capacidade de linguagem. Exato. Com a linguagem, a gente deixou de só viver a realidade para poder dar significado a ela. Criar histórias, símbolos, Futuros. Deixamos de ser apenas criaturas. para nos tornarmos coautores. E uma vez que os humanos começam a criar significado, eles inevitavelmente começam a buscar um significado maior. Uma conexão com o divino, né? O que é o gancho perfeito para a próxima figura que o texto introduz, que muitos vão reconhecer, mas sob uma nova perspectiva. É um salto gigantesco na narrativa. Pois é, ela introduz a figura de Jesus, mas não num contexto puramente religioso. Ele é apresentado como um avatar de um espírito cósmico chamado Hokma. Aham. E a missão dele era extremamente ambiciosa: fazer uma atualização no genoma humano. E por que essa atualização seria necessária? Segundo a fonte, o código original de Javé, focado em sobrevivência e controle, tinha se corrompido com o tempo. Como assim? Pense no estresse da entropia, da competição por recursos. Isso tornou o sistema operacional humano rígido, limitando a capacidade de empatia em larga escala. A humanidade estava presa em loops de medo e autopreservação. Exato. Então a missão de Jesus, ou Hokma, era basicamente instalar um novo código, um genoma de amor e gentileza, para sobrescrever essa programação antiga. Só que a fonte diz que a missão foi interrompida. A crucificação. Isso teria bloqueado a instalação completa da atualização. O resultado é que o genoma humano foi só parcialmente atualizado. Fica um sistema híbrido, então. Exatamente. E para lidar com essa situação complexa, um sistema operacional antigo e uma atualização celestial pendente, a narrativa introduz uma terceira força mediadora, Sofia, a sabedoria. E qual a função dela? A função dela é preparar o sistema humano para um dia conseguir instalar a atualização completa de Hokma. Ela é quem equilibra a lógica, a consciência e a experiência para a instalação não dar tela azul. O texto usa uma analogia de software, que ajuda muito a visualizar isso. Então vamos ver se eu entendi. Vamos lá. Javé seria a interface original, o sistema operacional que ficou obsoleto e corrompido,
preso em loops de controle. Perfeito. Jesus, como avatar de Rockman, seria a grande atualização, o Service Pack celestial com o código de amor, que está lá esperando para ser instalado. Exato. A atualização pendente. E Sofia seria a engenheira de compatibilidade, o programa que prepara o sistema, que desfragmenta o disco, para que a nova instalação finalmente possa acontecer sem travar tudo. É uma analogia muito do nosso tempo, né? Traduzir teologia para linguagem de software. Mas funciona bem. Funciona muito bem. Javé é o hardware e o sistema operacional base, Rockman é o software de última geração e Sofia é a engenheira que garante a compatibilidade. Certo. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Qual é o nosso papel nisso tudo? Se a atualização está pendente, quem aperta o botão de instalar? Segundo a fonte, Nós. O ser humano é, ao mesmo tempo, o editor e o campo de execução final. A responsabilidade pela instalação daquela atualização pendente é nossa. Cada ato de empatia, cada escolha consciente, é descrito como um patch, uma pequena correção que fortalece esse genoma da gentileza e prepara todo o sistema para a reintegração. E é nesse ponto que a fonte faz sua conexão mais ousada, pulando da mitologia direto para a genética moderna para tentar ancorar essa ideia. É um salto grande, mas vamos ver como o texto tenta conectar esses dois mundos. Vamos lá. A fonte menciona um gene específico, o OXTR. Ele está ligado à produção do hormônio da ocitocina. E alguns cientistas o apelidaram de gene do amor, por sua influência na empatia, na cooperação. O gene do amor? Isso. E a fonte argumenta que variações nesse gene podem ser vistas como reflexos daquela batalha cósmica entre a lógica da sobrevivência e o impulso da união. Ok, então para simplificar, a fonte está dizendo que temos diferentes versões de um gene da empatia, como se algumas pessoas viessem com a versão Pro, outras com a Standard. E algumas com uma que precisa de mais ajustes manuais. É uma ótima forma de colocar. Entendi. O texto descreve 3 variações principais, ou genótipos, e dá a cada um papel simbólico. O primeiro é o genótipo GG, que a fonte chama de o portador da graça. O portador da graça. O que isso significa? Pessoas com essa variação teriam uma expressão mais eficiente desse gene, resultando em níveis naturalmente mais altos de empatia. Simbolicamente, estariam mais alinhados à visão de Vishnu e Rockman. Certo. E o segundo é o AG, o guardião do equilíbrio. Aqui a empatia seria mais dependente do contexto. Uma sensibilidade que pode pender para os dois lados. Seriam a ponte à maioria da população. Que pode ser influenciada tanto pela lógica da sobrevivência, quanto pelo chamado à união. Exatamente. E por último, o genótipo AA, o guardião da sombra. Da sombra? Isso soa meio pesado, né? Mas indivíduos com essa variação teriam, segundo os estudos que a fonte referencia, uma menor expressão externa de empatia. Ah, então não significa que são maus. De forma alguma. Significa que, simbolicamente, estariam mais alinhados à programação original de Javé, focada em autopreservação e desconfiança do externo. Essa ideia dos genótipos tira a empatia do campo puramente moral e a coloca também no biológico. E a conclusão da fonte é que, ao vivermos conscientemente, com empatia, cooperação, confiança, nós, como coletivo, fortalecemos a expressão do genótipo GG. Isso. É como se a gente estivesse criando o ambiente sistêmico ideal para que a atualização de Rockman possa finalmente ser instalada em toda a rede. A gente deixa de ser só usuário do sistema. E passa a ser desenvolvedor. Exato. Isso muda completamente a perspectiva. A evolução deixa de ser um processo passivo, algo que acontece conosco, e se torna um projeto ativo. No qual a nossa consciência e as nossas escolhas são as principais ferramentas de engenharia. Exatamente. Uau! Recapitulando essa jornada maluca, a narrativa começa com uma falha cósmica de desconfiança. Passa pela criação de um universo lógico, mas sem vida. Pela introdução da emoção como um patch corretivo. E culmina com a gente, aqui e agora, segurando a chave para a reintegração final. Nesse modelo, o ser humano deixa de ser só uma reação a uma programação antiga. Para se tornar criador, coautor,
editor do próprio universo. É muito poderoso. E a mensagem que costura toda essa história é a da confiança. O erro primordial, a desconfiança, só pode ser corrigido com seu exato oposto. Faz sentido. A fonte cita uma lição de Vígino que diz: o amor só floresce quando se entrega sem medo. Cada ato de confiança, por menor que seja, não é só um gesto pessoal. Nessa visão, é uma edição cósmica. Exato. Uma edição que ajuda a restaurar o equilíbrio do todo. E isso nos leva à ideia mais provocadora de todo o texto. Ele afirma que o verdadeiro milagre não é Deus criando o homem. Mas sim o homem reprogramando Deus. Exato. A humanidade, através da sua consciência desperta, corrigindo o erro primordial, harmonizando a lógica de Javé com a consciência de Rockman. O texto encerra com uma imagem poderosa, afirmando que o universo observa e que cada um de nós carrega a chave. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão, né? Com certeza. Se essa narrativa tiver, sei lá, um pingo de verdade simbólica, e cada gesto consciente pode, de fato, reescrever nossa programação interna, e por extensão a cósmica, a questão que fica é: qual pequena edição no código da confiança poderia ser feita hoje, na nossa própria vida, para ajudar a curar essa fratura original do cosmos?